Olá todo mundo, aqui é o Daniel da Levantim, uma escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar, porção Lech Lecha. Então, estamos na terceira porção, não do ano, essa acho que, se não me engano, acho que é a 42ª terceira porção desse ano de 2018, mas é a terceira porção da Torá, do Gênesis, e a gente está avançando e chegamos agora no ponto de prazer em conhecer Abrão. Abrão, ele é introduzido, na verdade, introduzido é uma palavra mais espanhola, mas a gente conhece ele pela primeira vez na porção da semana passada, a porção de Noé, mas de uma forma bem rápida, tipo, fala da descendente de Noé, fala um depois do outro. Esse cara teve esses filhos teve esses filhos, esse filho teve esses filhos, e aí de repente chega um cara chamado Abrão. Né? E inclusive, o nome dele agora, na porção da semana passada e nessa porção, é Avram, certo? E depois, nessa porção da semana aí nessa porção da semana, ele muda o nome dele de Avram para Avraham, certo? Isto é, ele acrescenta uma letra rei no processo, que isso faz uma diferença, e essa primeira pessoa que ela tem uma mudança de nome. A gente explica na Kabbalah a ideia de mudança de nome, o que significa isso, que isso pode ajudar a pessoa a atingir até uma mudança de destino. Agora, para ficar muito claro, eu já falei isso alguns meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, eu falei sobre essa questão, e vou falar de novo. Só mudar o seu nome não muda nada na tua vida, literalmente. Você pode pegar teu nome e acrescentar um X, porque Eike Batista, na verdade, melhor não falar dele, porque acho que não deu muito certo para algumas questões, mas se Eike Batista colocava X em todos os produtos e serviços dele que ele inventava e criava e comprava, era uma marca registrada dele, supostamente dava mais sucesso e tal, numerologia, sei lá de quê, e na verdade isso não muda nada, é uma superstição, é um amuleto, e é completamente idolatria, literalmente idolatria, e vai contra todo o nosso propósito da alma, tá? Então, se não ficar, as pessoas agora vão ficar assustadas. E para ficar claro, de novo, sim, mudança de nome pode ser uma coisa poderosa se você está fazendo as mudanças necessárias internas antes. E no final, sabe, como se fosse a cereja que está no topo do bolo, aí podemos também mudar o nome. Para quem estiver interessado, tem como fazer isso. E eu acho que, assim, eu pessoalmente rejeito pessoas que me pedem fazer mudança de nome, até eu conhecer elas muito bem, até a pessoa passar por um bom processo de evolução espiritual. Então, sem delongas, vamos começar a entender a porção da semana, o que a gente tem que aprender aqui. Tem um ensinamento que eu acho que é muito bonito, e esse ano a gente também, se Deus quiser, vamos avançar um pouco. Isso é, ano passado, ano anterior, a gente aprendeu algumas questões, agora vamos aprender uma coisa que, na minha opinião, mais profunda, um próximo nível, né? Eu vou ler nessa aula diretamente do Antigo Testamento, do Gênesis, e vamos pegar logo o início da porção. Vou querer ler alguns versos, e depois a gente vai ver o que a Kabbalah fala pra gente sobre os segredos que estão lá e qual é a importância para a tua vida, ok? Então, vamos lá. A porção começa assim: Vayomer Adonai el Avram, e falou, eu estou lendo, sabe, ipsis literis, estou traduzindo quanto mais de acordo com o que está escrito ao pé da letra, tá? Sem colocar os meus entendimentos. Vou traduzir o quanto mais ao pé da letra, e depois vamos entender juntos que supostamente significaria a tradução no mundo físico de 1%. Fala assim: Vayomer Adonai el Avram, e disse Deus para Avram: Lech lecha, vai para ti, me'artzecha, do seu país, umimoladetcha, do lugar do seu nascimento, mibeit avicha, da casa do teu pai, ela aretz asher areka, para a terra que eu vou te mostrar. Segundo verso: Ve'escha legoi gadol, e farei de ti povo grande, va'avarchecha va'gadlash mecha, eu vou te abençoar e engrandecer teu nome. Ve'hiye bracha, e será uma bênção. Terceiro verso, esse é o último verso que a gente vai ler. Ve'avarcha mevarecha, e abençoarei quem te abençoa. U'mekalelecha aor, e quem está te amaldiçoando, eu vou amaldiçoar também. Eu vou amaldiçoar sem a palavra também, desculpa, já estou colocando as palavrinhas, né? Ve'nivrechu becha kol mishpachot adama, e vão se abençoar em ti todas as famílias da terra. Ok, então a gente pode ter uma noção de novo. Deus se revela para Avrão, o nome de Deus Yud-Kei Vav-Kei, tetragrama, a gente já aprende que isso é uma coisa que é importante, não é o nome de Deus Elohim, não é o nome de Deus, sei lá, El Shaddai, sei lá o que for, Yud-Kei Vav-Kei, que é o poder das Sefirot se revelando de um fluxo perfeito com misericórdia. Fala para Avram: vai para ti, vai embora daqui, mas para o seu próprio benefício.
da sua terra, do teu lugar do seu nascimento e da casa do teu pai. A ordem não está muito certa, né? Porque na verdade faria mais sentido o primeiro lugar que ele vai ter que sair é da casa do pai dele, né? Ele está na casa do pai, então primeiro sai da casa do pai, que esse é o círculo mais interno. Aí depois fala do Mimola de Terra, do lugar do seu nascimento, que pode ser entendido como talvez a sua cidade, o seu, sei lá, sua tribo, o seu bairro. E por final, a última fronteira é Marzechá, do seu país. E vai aqui ao contrário, sai do teu país, o círculo mais longe, né, a fronteira mais longe, depois fala para ele sair do lugar do seu nascimento e depois sair da casa do pai. A ordem não está muito certa aqui, não sei se você percebeu isso, tá? Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Ok, certeza na luz, né? Não sei. Vai para onde? Vou te mostrar para onde, né? Vai andando que eu vou te mostrar. Vou te fazer um grande povo e eu vou te abençoar, eu vou engrandecer teu nome, tipo, você vai ter um grande ego também ligado ao teu ser, que significa engrandecer teu nome. Tá? Então quem sabe um pouco de Kabbalah pode começar a imaginar, eu dei uma introdução de nomes, tá? Ok? Abençoarei quem te abençoa, que bom, isto é, você tem minha proteção, tem meu respaldo, quem quer te abençoar será abençoado, mas quem quer te amaldiçoar será amaldiçoado também, né? Vou amaldiçoar de volta. E vão ser abençoados em ti todas as famílias da terra. Então vamos lá, vamos entender qual é o entendimento aqui pra gente, e entender o entendimento é uma coisa boa, né? Então, o Zohar fala em alguns versos dessa porção da semana, logo no início, verso 14 e 15, depois mais para frente, se não me engano, 76 em diante, fala que, na verdade, a jornada de Avrão é a jornada da alma. E que a gente tem que encarar toda essa história de Avrão, nada a ver com o ser humano, que poderia ter vivido ou não, né? Que está de acordo com o Zohar, it really doesn't matter, né? Um ser humano que a gente busca entender, mas sim o código da jornada da alma. O Zohar entra em vários detalhes, a gente não consegue entrar em todos os detalhes, que sinceramente são bastante profundos. Alguns deles até a gente explica nos cursos módulo 4, módulo 5, certo? Para quem a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui já tem acesso a essas aulas, mas quem quiser sabe que tem mais informações lá dentro, formas de reencarnações e tal, coisas bacanas. Bom, fala o seguinte então, eu vou ler dois versos, esse é o meu plano para a aula de hoje. Eu vou ler um verso 77 e depois 79 e vamos lá, vamos entender o que a gente tem para receber aqui. 77 fala o seguinte, eu vou ler do aramaico original, a gente meditar, fazer o download da energia espiritual que a gente precisa para nossa alma, especialmente essa semana. Fala assim: V'adam אמרו דהי נשמתה לנשמתה והתארו לגברה ביראה וחוכמתה ונשמתה יתרה לאיש בבינה. הדור הכתיב ואומר לאדם הן יראת השם היא חוכמה וגומר. נשמתה יתערה בתשובה להתקרא בינה להתקרא שרה. ורוח הוא כל להתקרא דעת ויתרא לניש בשלי קלה באורייתא ויתקרא תורה שבכתב ונפש השכלית יתר מיני עובדין תבין. Então vamos entender primeiro a questão aqui. Fala aqui, na verdade, João fala aqui da história da jornada da alma. A gente aprendeu, né, nos vários lugares eu menciono sobre essa questão, mas especialmente o lugar que eu acho que falo pela primeira vez a questão dos níveis da alma. Se não me engano, eu falo sobre isso no curso no nível 4, certo? E a gente tem 5 níveis da alma, cujo 2 eles estão além do nosso acesso, isto é, temos Nefesh, já falamos isso várias vezes, Nefesh é o nível físico, Ruach é o nível que está além do fisicalidade, isto é, Nefesh está ligado com a energia necessária para um movimento físico, mexer meu braço assim, eu preciso de Nefesh, certo? E fala, os animais têm, a gente tem também, e também está ligado com os desejos, o desejo de receber, que em cima do desejo de receber, cavalga oponente, assim se fala o Zohar, ele pode usar esse desejo de receber para desviá-lo para o egoísmo, receber só para si mesmo, porém, a gente tem o livre-arbítrio de decidir, eu quero receber para ter um benefício para a minha alma, através do compartilhar e tal, certo? Quanto mais eu tenho, mais eu consigo compartilhar, então é necessário receber. Próximo nível, o nível que só seres humanos têm, daqui em diante, Ruach, está ligado com o poder de ativar a nossa voz, Neshama, está ligado com o poder de ativar os pensamentos mais elevados, e o que se chama, o Zohar chama de Neshama, Neshama de Neshama, ou um outro nome que é Chaya, mesma coisa, tá? Chaya ou Neshama de Neshama, que é o nível de a gente ter entendimentos divinos. Então, na verdade, se fala que a maioria dos seres humanos nunca vão conseguir chegar nesse nível. Algumas pessoas conseguem ter os vislumbrezinhos de Neshama, de realmente ter uns insights divinos, literalmente. Isso é não só um insight, um momento de epifania, um momento de uma grande revelação espiritual,
que a gente entende através da nossa mente humana limitada física. Você está falando de literalmente ter um insight divino que transcende completamente a fisicalidade. Até pessoas que são muito espiritualizadas, muito elevadas, que falam com anjos, que estou falando em todas as religiões inclusive, elas não necessariamente estão ligadas com esse nível de Neshama. Eles poderiam facilmente ser pessoas muito, muito elevadas, porém o entendimento que vão ter vai ser através de uma comunicação que é mais, mais da terra, tá? Mais artzit se fala em hebraico. Artzit significa terráquea, né? Ou mais malchútica, vamos dizer assim, né? Do nível de malchut. Então, ok. Primeiro, então, ele fala aqui pra gente uma coisa interessante, né? Que vale a pena entender. Fala como você faz para despertar cada um dos níveis e alimentar cada um dos níveis. E fala o seguinte: eu vou de frente para trás, isso, a gente vai no finalzinho para trás, que eu falo aqui o livro do Zohar, e para ficar bem claro, eu extraí um verso e depois eu quero ler mais um, que vem de um capítulo mais longo, tá? Então, na verdade, tem uma introdução antes e depois tem um monte de explicação depois. Eu só vou pegar esse pedaço para a gente ter um proveito aqui mais prático. Eu falo assim, de onde a gente, de como a gente consegue elevar nossa jornada da nossa alma, o que você tem que fazer para conseguir de fato consertar o seu nível de nefesh? Fala ma'asim tovim, boas ações, em inglês good deeds, boas ações para a gente fazer, que são tudo que a gente fala na ideia de compartilhar, mas do jeito certo, né? No curso nível 1 tem uma aula inteira, quase duas na verdade, uma aula e meia, que eu falo da questão de qual é o jeito certo de compartilhar, porque querendo ou não, a grande maioria das pessoas que buscam espiritualidade são pessoas boas, que não compartilham certo. Eu e você, garantido, a gente não compartilhou certo no início das nossas vidas. A gente quis ajudar, queremos fazer o bem, mas a gente ajuda alguém dando o pão da vergonha, a gente faz de uma forma que na verdade não expande o nosso recipiente. Então é importante fazer do jeito certo, isto é, estamos trabalhando com o nível de nefesh, e isso significa que o nefesh, para poder ser expandido, a gente fala que você compartilha. Quem lembra o curso nível 1, e se você não lembra, vale a pena você escutar depois, você vai fazer muito mais sentido para você essa questão. Ele fala que você tem que compartilhar, mas você tem que pedir luz enquanto você compartilha, porque você tem que expandir o seu nefesh. Nefesh tem que expandir o desejo. Falamos que temos que fazer ser fora da nossa zona de conforto. Por quê? Porque nefesh, naturalmente, vai ter o oponente cavalgando lá e vai querer trazer para o egoísmo, para a zona de conforto. E, de novo, isso não está ajudando o nefesh. Falando que o nefesh tem que fazer o quê? Compartilhar fora do conforto, mas qual é o teu limite? Com energia. Enquanto você consegue fazer com energia, com alegria, com uma boa vontade, né? Com um bom desejo. Então, porque isso é importante, de novo, a ideia de despertar o desejo de verdade desperta na gente a alegria, certo? Então, todas as questões estão ligadas aí dentro e por isso ajuda na expansão da consciência, mas isso é o nível de nefesh, né? No curso nível 1 a gente tem que começar num certo lugar e falamos de nefesh. Já no curso nível 2, falamos o que você pode fazer para ajudar você no nível de ruach, né? Então, interessante para quem nunca pensou nisso antes, tá aí para você um entendimento mais profundo. O que a gente aprende muito no curso nível 2 são o poder das 22 letras hebraicas, o Anabekoach, toda a questão mais espiritual profunda. E fala que para você conseguir realmente corrigir o seu ruach, fala o Zohar, tzarich lehagbir et kolo batorá, tem que elevar ou aumentar o volume da sua voz na Torá. Isso significa aumentar seu volume da sua voz na Torá, significa que você vai agora ir na praça principal da sua cidade e você vai pregar a palavra de Deus. Não, Deus proíba. Se você fizer isso, você vai provavelmente fazer exatamente o oposto, tá? Então, a ideia é você realmente fortalecer todo o seu sistema de voz. É engraçado falar isso, mas eu vou explicar um pouquinho mais profundamente daqui a pouco o que é esse sistema de voz. A gente tem que evoluir, desenvolver esse sistema através de falar palavras sagradas. Por exemplo, eu espero muito que você consiga fazer na Bekoach numa certa frequência. Se conseguir fazer 1 ou 2 vezes por dia, ótimo. Mas de vez em quando você esquece, pelo menos que você tem pelo menos algumas X vezes por semana que você faz, porque você está usando todo o seu corpo, você está usando o seu nefesh, porque você precisa estar sabe? Se você não tem nefesh, você não vai ter ruach. Faz sentido? Ruach, ela está em cima de nefesh. Então, você está usando o seu nefesh, usando o seu ruach, nível mais elevado de usar a tua voz. Você está usando, inclusive, a sua força que vem de dentro de você, tá ligado com essa ideia de ruach. Você vai também usando a sua audição. E se você também está escaneando as palavras, está usando também sua visão, tem toda uma questão de usar pelo menos 3 sentidos que você vai estar usando
se não 4, para quem quer colocar também a questão de mexer num livro, mexer num papel, se você imprimiu a Nabecor, você vai até mexer no celular para você entrar no vídeo da Nabecor que a gente tem guiado. Então, você está usando quanto mais sentidos possíveis, que você faz com que eles despertem o or, você está elevando, elevando o volume da Torá. Então, você está assegurando, que, através dessa ação, que mais e mais e mais pessoas vão buscar a iluminação. É muito maluco isso. A palavra Torá significa, ela deriva-se de iluminar, tá? Então eu sei que para algumas pessoas é uma coisa religiosa, mas na verdade está ligado com iluminação. Né? A Torá vem de lehair velehorot, iluminar e direcionar. Certo? Então quando você tem a luz, está no escuro, acendi a luz, agora eu sei para onde eu posso ir, né, no escuro. Então a gente busca falar palavras sagradas. Primeiramente, literalmente palavras sagradas, tipo como Ana Becor, um exemplo clássico, e não precisa complicar demais e começar a inventar outras formas de falar nomes de Deus, que inclusive você não deveria estar falando, certo? Tem um monte de coisa que está errado pela internet e vale a pena você me perguntar se você está na dúvida, tá bom? Mas também não precisa complicar, Ana Becor está excelente, está ótimo. Que você está usando um nome de Deus de 42 letras, é um nome só, que a essência vem de onde da Torá, são 42 letras do nome de Deus, o nome de Deus com 42 letras, que foi extraído das primeiras 42 letras do próprio Gênesis. Eu falei um pouco sobre isso em várias aulas ao longo das aulas de Zohar, esse ano passado e tal. Então, através de você elevar o volume da tua voz, isto é, não precisa necessariamente falar mais alto, fazendo Becor gritando, mas você, através de fazer isso, você está fazendo com que o volume da voz, da luz, na mente das outras pessoas de uma forma inconsciente, vai se despertar mais. Isto é, cada pessoa vai ter uma chance de escutar mais a voz da própria alma do que do oponente, no mundo inteiro, literalmente. Só você influencia o mundo inteiro. Como eu já falei isso algumas vezes, falar de novo. Se você não acredita nisso, falam os cabalistas, você nem começou a sua jornada espiritual. Isto é, para você se considerar uma pessoa que está na jornada espiritual, você tem que ter a certeza absoluta, como se fala em inglês, you matter. Você faz a diferença, literalmente, para o mundo inteiro. E eu não vou falar para, sabe, e se você fazer coisas erradas, você está estragando o mundo, sei lá, eu não quero entrar nisso, não me interessa isso. O que me interessa é vamos fazer o bem, vamos focar nas coisas certas. A gente nunca vai sair dessa questão de culpa se a gente pensar dessa forma. Mas que se entende, cada vez que você faz uma coisa positiva, você está literalmente aumentando a luz. E falam os cabalistas, uma coisa interessante, fala mitzvah ner vetorah or. Fala que as boas ações ligadas a Nefesh, eles são uma vela. Mas os segredos que a gente revela da Torá, que são os segredos da vida, e que a gente fala eles, a gente revela eles, isso revela a luz. Isso fala que a diferença entre a vela e a luz é que a vela pode ser apagada. Uma coisa negativa que você faz, apaga a vela. Porém, a luz, quando você ilumina ela, isto é, quando você revela a luz nunca vai embora para lugar nenhum, a luz não pode ser apagada, essa luz do Criador. Então uma vela, ela, sabe, se faz uma coisa boa, acende uma vela. Fez uma coisa negativa, pode, dependendo, pode cancelar a vela. Já o que a gente revela das palavras sagradas, inclusive escutar palavras sagradas, escutar o Zohar, escutar uma palavra que está, escutar uma pessoa que está elevando a sua voz para falar para você palavras sagradas e revelar segredos para você através dessa aula, como por exemplo, você está literalmente elevando o volume, está ajudando na elevação do volume da luz no mundo inteiro, que está fazendo com que mais luz se revela na tua vida e uma energia que não pode ser apagada, tá? Isto é, não é uma vela, isso é uma energia que simplesmente não tem como tirar, não importa o que você fizer de errado na tua vida, é um mérito para você, só de você estar aqui escutando, eu acho que é uma tremenda bênção, tá? Então esse é o segundo nível, agora vamos para o terceiro nível, que é o nível de Neshama, como a gente faz para corrigir nosso Neshama. Então fala, eu vou ler aqui para você, Birá vechokhmah, fala assim, para a gente chegar no nível de Neshama, a gente tem que fazer, tchuvá, tá? Essa energia de tchuvá, o que significa tchuvá? Aprendemos isso várias vezes, e o tchuvá não é o arrependimento de, eu sou idiota, não sei o quê, é o que você realmente quer fazer ao invés dos erros que você fez na sua vida. É o nível do despertar do desejo mais elevado. Fala, Daniel, mas qual a diferença entre despertar o desejo de Nefesh e de fazer tchuvá? Não é a mesma coisa exatamente? Então, eu acabei de falar que é o nível de desejo mais elevado. Isto é, Nefesh, ele naturalmente, por tabela, você desperta um desejo para algo melhor na tua vida. Eu quero um novo trabalho, eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero encontrar um relacionamento, eu quero ter filhos na minha vida, eu quero melhorar o jeito que eu educo os meus filhos. Coisas que são, sabe, eu não estou falando agora que eu quero agora mais dinheiro para eu torrar esse dinheiro do jeito que eu quero. Estou falando uma coisa que é mais nobre, tá bom? Mesmo assim,
esse nível de desejo ele sempre vai ser acompanhado com o oponente. Isto é, no caminho de você querer ser uma pessoa melhor, para poder ter mais na tua vida, um melhor relacionamento e tal, vai entrar um orgulho, vai entrar um egoísmo, vai entrar uma coisa de você se achar melhor do que os demais, e você vai ter que trabalhar para tirar o seu oponente dali. Não tem que ter medo disso, não tem como escapar disso, esse é o caminho e está tudo bem. Teshuvah, se fala, é quando eu me arrependo tanto da coisa que eu fiz errado, ou deveria ter feito e não fiz, no nível que é tão profundo, porque eu realmente tenho um amor verdadeiro pela luz, eu tenho um nível de respeito, apreciação, de admiração verdadeiro pela luz, isso é um nível novo de respeito, admiração, apreciação e amor pela luz. É um nível que eu nunca tive antes, agora é um nível novo, de uma coisa muito profunda. Você fala que aí você realmente conecta com o desejo da tua alma e a missão de vida que você tem, sem ter as confusões e dúvidas do oponente, tá? Então, é um nível bem mais elevado, isso é o nível de alimentar a sua Neshama. E, por último, como a gente alimenta o Neshama de Neshama, ou Hayah, mesma coisa, através de Yirah e Chokhmah. A gente precisa de ter agora Yirah e Chokhmah, ser temente a Deus, né? O que significa ser temente a Deus? De uma questão de não ter só o momento de Teshuvah, que eu agora tenho uma admiração, uma apreciação que vai embora, é viver de acordo com um nível de admiração, apreciação, respeito pela luz do Criador, que é um nível mais elevado. Isto é, pense na pessoa que você mais admira, respeita, que você tem assim uma coisa dentro de você que é muito forte, tipo, nossa, eu tenho uma admiração para essa pessoa verdadeira mesmo. E quando você quer falar com essa pessoa com tanta admiração que você tem, com tanto respeito que você tem, a gente começa a ser um pouco estranho nisso, a gente começa a gaguejar um pouquinho, a gente se submete mais, a gente tem muito mais paciência, a gente tolera muito mais coisas que aquela pessoa vai falar com a gente, e pro bem e pro mal, certo? Isso pode ser usado para uma coisa positiva, também uma coisa não tão positiva. Então imagina que você está constantemente vendo Deus na tua frente falando, nossa, que incrível, tipo, uau, né? Tipo, todo assim, wow, that's amazing. E Deus fala para você que toma aqui, sei lá, o seu cheque do trabalho que você trabalhou o mês inteiro, você mereceu, toma aqui. Então você não vai, tipo, sabe, entrar o dinheiro na conta e já reclamar, mas vou pegar isso, mas eu vou ter que pagar. Nossa, que incrível, vou pegar com as duas mãos, uau, né? É um pouco diferente, esse é um nível constante. E isso leva a pessoa à inteligência, tá? Leva a pessoa a um nível de inteligência espiritual, uma coisa está ligada à outra, tá? Eu não vou falar muito sobre essa questão porque é um nível de espiritualidade que está um pouquinho além de nós e não é exigido da gente também, tá? Ok? Então, se fala que essa jornada da alma, que ela tem que passar por esses níveis e ela pode passar 100 encarnações só para corrigir o nível de nefesh da pessoa aprender a compartilhar certo, e aí o próximo nível ela vai conseguir compartilhar certo o nível de ruach. Então, a pessoa pode estar fazendo anabekor e fazendo um monte de coisas durante, sei lá, 10 vidas, mas se ainda não corrigiu primeiramente o nível de nefesh, it's a problem, certo? Isto é, ele vai estar faltando algo. A grande maioria das pessoas, boa notícia para você, a grande maioria das pessoas que estão aqui me escutando, que estão buscando aprender esses segredos da Torá, é porque é muito provável que você, num certo momento, ou na vida passada, ou nessa vida, você está muito próximo a fazer uma correção grande no nível de nefesh, e por isso a tua alma está buscando mais e mais aprender os segredos que estão ligados com os segredos do universo, que ajudam a despertar o nível de ruach. Tá? Então eu não quero que você agora fique todo feliz da vida falando, o Daniel falou que completei meu tikkun. Eu não falei que você completou o tikkun, mas a chance é muito alta que você está próximo a terminar esse nível de nefesh, para a gente ganhar um pouco de ânimo, a gente já começa a ter um interesse da alma que fala, nossa, eu quero aprender mais os segredos do universo que vem através da Torá e elevar a voz da luz para mim e para o mundo inteiro. Preste atenção, como se você se dedica a escutar na semana que você escuta a aula de Zohar, como se de repente naquele dia e nos próximos dias, naquela semana, você escuta com mais facilidade a voz da tua alma. E se você de repente pede uma aula ou outra, você percebe que é um pouco mais difícil de escutar a voz da alma. Depois avalie isso que eu falo para você, você vai encontrar aqui bem interessante, tá? Então, vamos lá. Inclusive, para quem está assim na dúvida, pô, Daniel, e o curso de Kabbalah nível 3, você fala de coisas ligadas a Binah, ligadas a Teshuvah? Sim, eu falo exatamente disso. Inclusive, dá uma olhada no conteúdo do currículo do curso nível 3, você vai ver como está ligado, nível 4 também. It's interesting, tá? Isto fico feliz em compartilhar isso com você, tá? Então, vamos lá, próximo verso que eu quero ler para você e vamos começar a decifrar alguns códigos bem interessantes. E fala o seguinte:
verso 79, ועלדה נשמתה די תשובה, תקיפת בי ביון נחש, לתברה לי בעודה די תשובה, והתמשיך לה לבתי כנסות ובתי מדרשות, ואינון 14 מתבשלים כף בית עדוון, אך בבם גיח כדתלנת, זסרץ' עד כאן גיליון. Tá? Então, vamos agora revelar para você um segredo ligado ao nível de Ruach, mais profundo, e como isso é importante no nosso caminho espiritual e por que a gente vai focar nessa questão de Ruach necessariamente. Ok, então vamos voltar para o início que a gente falou lá dos primeiros versos dessa porção da semana. E no segundo verso tem uma primeira coisa, eu acho que é uma coisa bonita, tá? Desculpa, o terceiro verso, se não me engano. Uma coisa bonita que fala avarecha mevarecha, fala a luz do Criador, abençoarei quem te abençoa. Isso primeiro está escrito abençoarei, a luz vai abençoar quem te abençoa. Mas quando se fala da questão de quem te amaldiçoa, vou amaldiçoar. Isto é, tem uma ordem diferente. Não está escrito se alguém te abençoar, eu vou abençoar de volta. Fala abençoarei. Primeiro abençoarei, depois quem te abençoa. Mas quando se trata de maldição, primeiro tem escrito e quem te amaldiçoa, aí eu vou amaldiçoar de volta. Tá? Então tem uma questão de uma ordem interessante das palavras e fala o Bnei Sisra, o nosso querido mestre que eu gosto muito de estudar os seus livros, né, nesses últimos anos. Fala uma coisa bonita, fala que se uma pessoa chega a só pensar, só no pensamento, eu vou abençoar Abraão, que não tem nada a ver com Abraão, tem a ver com a jornada da alma. Não é só a alma, tá? É a jornada da alma. Isto não é que Abraão é a alma. Abraão representa, de novo, o quê? A jornada da alma. Tá? Muito importante ter esse pequeno entendimento, faz a diferença. Aqui me demorou muito a entender quando eu estudava o livro do Zohar, fala que da jornada da alma e tal, falando, mas Abraão é a alma? Não, Abraão é a jornada da alma, é um código. Se ter essa jornada, isso faz a diferença. Então, se você só pensa, eu só estou pensando em vou abençoar a jornada da alma, da minha alma, das almas das pessoas, só de pensar, você ainda não chegou a fazer, você não sabe como você vai fazer, você não sabe se você vai fazer, mas só de pensar, a luz já nos abençoa. Porém, quando a pessoa amaldiçoa, então a ordem é diferente. Só de pensar em amaldiçoar, não, a gente não tem essa questão da luz, sabe? Deus proíbe amaldiçoar a pessoa de volta, mas se a pessoa manifesta, de fato falar e manifestou e amaldiçoou, aí a pessoa amaldiçoada de volta e claramente não é um castigo, certo? Muito engraçado o jeito que o Bnei Sisra ele coloca, ele fala qual é o ganho, o tremendo benefício de Deus amaldiçoar pessoas. Fala que ele não entende pessoas que ficam com medo que Deus amaldiçoa. Qual é o grande benefício divino? Isto é, se a luz quisesse mesmo amaldiçoar alguém, não precisa amaldiçoar. Fala, é só retirar a sua governança divina em cima da pessoa e a pessoa será consumida pela negatividade imediatamente. Então fala que na verdade são primeiramente o entendimento famoso de causa e efeito, mas interessante que só de pensar vou abençoar, já é abençoado de volta pela luz. Mas na hora de amaldiçoar, você tem um monte de pensamentos negativos, você tem um monte de vontade, mas você não manifesta, você está protegido. Se você vai lá e amaldiçoar, vou explicar o que significa abençoar e amaldiçoar daqui a pouco, aí realmente tem o efeito de causa, o efeito de causa e efeito, né? Você entendeu? Agora é interessante que não está escrito literalmente que Deus vai amaldiçoar, a palavra usada é aor, tipo A-O-R, aor. Aor significa vou iluminar, tá? Mas assim, é uma luz tão grande que a pessoa vai ficar cega dessa luz, né? Isso é, a pessoa no final das contas não vai ser amaldiçoada, mas o que vai acontecer é que na verdade ela simplesmente vai continuar ganhando luz, mas não vai ter como revelar essa luz na própria vida. O efeito de amaldiçoar é que a pessoa fica cega e não consegue revelar a luz, cega não fisicamente, Deus proíbe, mas cega de uma forma figurativa de não conseguir revelar a luz que vem para ela. Bonito, certo? Agora, o que significa abençoar e amaldiçoar? Primeiro, abençoar tem a questão de abrir a boca e abençoar, mas tem uma questão também de o quanto que você realmente está amando, você está, ou até vou falar assim, se reapaixonando pela jornada da tua alma, se reapaixonando pelo seu tikkun, pelo tikkun da sua família, pelo tikkun da questão espiritual do seu bairro, da sua comunidade, do seu país. E o que eu quero falar aqui, que é um segredo bem interessante, né, de abençoar e de amaldiçoar. Amaldiçoar quando a pessoa fala, estou
farto disso da minha vida, certo? Sem usar uma palavra um pouquinho mais pesada. E tá tudo bem você pensar, não aguento mais minha vida. Você pode pensar, você pode sentir, você pode querer chutar o balde, você pode falar, realmente é uma droga, mas enquanto que você não faz nada em cima disso, em termos, tipo, você quer fazer terapia, faça terapia para ventilar, tudo bem. Você quer fazer coaching, faça um trabalho para tirar isso do seu sistema, tudo bem. Mas, estou falando, se você não, de fato, vai lá e age com esse nível de eu realmente vou chutar o balde, enquanto você não agiu, ainda a luz está se revelando para você. Mas só de pensar, cara, eu quero me reapaixonar pelo processo do meu tikkun, pela jornada da minha alma, você já é abençoado. Você já ganha mais e mais energia e assistência espiritual para assegurar que você consegue manifestar a jornada da tua alma nessa vida. Acho muito bonito por si. Agora, aqui vem uma questão de uma mais profunda que fala que existem 22 letras hebraicas e está escrito no Antigo Testamento, está escrito a palavra Venivrechu Becha, no último verso que eu li, Venivrechu Becha Kol Mishpachot Adama, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E interessante, está escrito Venivrechu Becha, e abençoadas serão Becha, Becha que é em ti, abençoadas serão em ti as famílias da terra. Becha são as letras Betkaf, o numerologia de 22, e cada vez que aparece em qualquer livro do Antigo Testamento o nome Becha, quase sempre, que Becha significa em ti, ou para feminino, né, para masculino é Becha, feminino é Bach, as mesmas letras, Becha, o Bach, isso é um código para 22 letras, tá? Isso tem, quem conhece, tem uma reza chamada Yedid Nefesh, que tem um momento que ela fala Nagila Venis Mechabach, a gente vai se alegrar em ti. E, na verdade, Nagila Venis Mechabach significa que a gente vai se alegrar com o poder das 22 letras. E essas 22 letras, elas são divididas em um conjunto de 5. São 5 conjuntos diferentes. Cada um desses conjuntos está ligado com os níveis de Keter, Chokhmah, Binah, Zeranpin, Malchut. A Sfirot Keter, a primeira Sfirah, a segunda que é Chokhmah, a terceira que é Binah, Zeranpin, o conjunto de Sfirot, e Malchut. Então, se você quiser, inclusive, se fala que isso é bom escanear todo dia, se fala que isso ajuda para você corrigir todo o sistema da garganta. Fala Hamesh Motzotapé, são as 5 fontes da boca, que tem um conjunto de letras que elas vêm aqui da garganta, tá? São as letras tá? Tipo em hebraico tem a letra Ain, que vem daqui, a letra Ha, tá? Que a gente não usa isso em português, é meio que semítico, árabe, hebraico, tá? Então a letra H, que também não se fala muito em português, para muitos brasileiros é difícil pronunciar o H, que a gente não tem não tem esse hábito de fazer, né? Então a letra Aleph também, a letra A, vem daqui né? Aqui da garganta. Então são as letras A. Aí tem depois o próximo nível, esse aqui é Keter, né? O nível da semente aqui. Daqui vem para o céu da boca, que é as letras Girk, que é G, H, K, tá? Vem aqui. Aí depois tem Datlanat, aí o próximo nível é a língua, letras que a gente precisa da língua para poder pronunciar, que são as letras Datlana, tá? Datlana. Depois nós temos os dentes, que são Zashsrat, são Z, tá? Essas letras aí no final tem as letras que a gente precisa dos lábios, que é Bavamf, tá? Bavamf. Inclusive, só de escanear esse conjunto, uma coisa que eu super recomendo, você pode meditar que as letras elas entram na garganta, elas entram no céu da boca, na língua, nos dentes e nos lábios, para assegurar que a gente realmente consegue, com as nossas palavras, elevar o volume da luz no mundo inteiro, para as pessoas do mundo inteiro, para a gente também, para que assegurar que nossas palavras, tudo que a gente fala, realmente é mais abençoado. Você consegue falar para alguém, a pessoa te entende melhor, porque você está sincronizando todo o sistema com as 22 letras hebraicas. E por isso se fala que é muito importante a gente realmente conseguir corrigir o nível de Ruach, porque o que diferencia a gente dos animais, a habilidade de termos o Ruach que faz a gente poder falar, e também a energia de discernimento, de separar o bem do mal. Se você não consegue exatamente fazer tshuva, you know what? Tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Porque só de você pensar, de novo, de pensar, eu quero fazer tshuva, o que significa pensar que eu quero fazer tshuva? Eu quero pensar em me reapaixonar pela minha vida, é exatamente a mesma coisa. A luz já te abençoa. Só de pensar,
tá? Que Neshama está ligado com o quê? Pensamento. Olha que interessante, né? Uma coisa ligada com a outra. Mas o nível de Ruach é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Para chegar em Ruach temos que fazer, claramente, corrigir Nefesh, fazer boas ações, compartilhar a zona de conforto. Não é uma coisa tremendamente, bizarramente, loucamente difícil. Exige nosso esforço, não é sempre fácil, às vezes a gente não tem vontade, às vezes a gente está fazendo umas coisas que não são muito positivas, a gente usa todo o poder de Nefesh para alimentar o corpo e não a alma, se a gente usa nosso corpo para os desejos do corpo e está tudo bem também, tá? Mas pergunta se você está usando mais do seu tempo para fazer as coisas boas do que coisas ruins, mas foque em melhorar o seu Ruach. Porque quando o Ruach ele é fortalecido mais e mais e mais, mais cedo ou mais tarde você vai ter o quê? A voz da alma vai ser mais forte, você naturalmente vai pensar em se reapaixonar mais da tua alma, você vai conseguir fazer tshuva, se Deus quiser, pelo menos até o último dia da tua vida, e realmente se alinhar com o que você realmente quer na jornada da tua alma, que se você faz tshuva 1 minuto antes de ir embora desse mundo físico, é o que vale, literalmente é o que vale. Então, vamos pensar em viver, não em morrer, né? Mas é interessante essa questão. E aqui vem a última coisa que eu acho bem bacana, que significa Vagadla Shmecha. Fala que, no início, fala para Avram, para ele ir para, ir da terra, do país, da casa do pai, tal. Fala, e Deus fala para Avram, Vagadla Shmecha, eu vou engrandecer o teu nome. Fala, nome, a gente falou várias vezes, nome é a essência da alma, certo? Se você for pegar a palavra Neshama, as duas letras no meio são as letras Shin Mem, que formam a palavra Shem. Shem significa nome, então a palavra Neshama tem 4 letras, e as duas no meio, o núcleo, a essência, o coração da alma, é as letras Shin Mem, que é nome. Então já falamos sobre isso algumas vezes, e de novo a ideia de nome, como está ligado. Fala o seguinte, fala que para cada ser humano nós temos um nome, que o nosso nome inclusive foi dado para a gente por uma inspiração divina que veio para nossos pais, quase sempre vem para a mãe mais do que para o pai, tá? Que a mãe ela é que está gerindo a criança, né? Na gestação está aí, mas também pode ir para o pai, às vezes também para os dois, normalmente é assim. E esse desejo que está nos pais para dar para o nome do filho vem da luz, é uma inspiração divina que vem da luz em si. E fala que essa é a essência da alma. Agora fala que esse nome, fala que reorganizando as letras, ele é o lado negativo da pessoa. Isto é, nós temos a alma e temos a inclinação negativa, o nosso oponente. E cada um de nós tem um oponente individual da gente. Ele tem um nome. Qual é o nome dele? O mesmo nome do teu nome, com letras diferentes, né? Se fala que tem um cara, um nome, por exemplo, tem um famoso personagem bíblico, que é o filho de Judá, né? Jacó. Temos Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles chama Judá. Judá teve alguns filhos, um deles chama Er, 2 letras, em hebraico Ain e Resh. E a única forma que você pode reorganizar não tem muita opção aqui, né? Colocar uma para frente e outra para trás. E você tem isso gera a palavra em hebraico Ra. Ra significa mal ou malvado, e também são as iniciais de Ratzon Atzmi. São conceitos que vêm do curso nível 1, mas Ratzon Atzmi é desejo próprio, ou egoísmo, em outras palavras. Então, sem entrar em todos os detalhes, mas se fala que de lá a gente aprende essa questão, porque Juda, ele representa um nível de Malchut, e eu falei isso em algumas aulas no passado, de novo não quero me complicar demais, se fala que através do filho dele, que é a manifestação dele, a gente consegue entender essa questão, que tem um nome que é positivo, outro que é negativo, que é literalmente negativo, né? Mas, fala que, só para ficar bem claro, que é o nome do cara, é a numerologia de 270, que é 10 vezes 27. 27 é Zar. Zar significa limpo. 10 vezes limpo, que ele literalmente limpou os 10 níveis da alma, os 10 sefirot dentro da alma dele. Então ele tem esse potencial, mas sabe que o outro lado é literalmente o egoísmo, né? E infelizmente esse filho do Judá, parece que ele escolheu, num certo momento da vida dele, sem julgar, mas parece que escolheu o egoísmo que ele, especificamente ele não poderia ter escolhido, e se fala que ele acabou indo embora do mundo, né? Então, e também, quem sabe, eu explico no curso nível 4, quando um ser humano vai embora desse mundo, se fala que se faz algumas perguntas para ele. A primeira pergunta é se ele dedicou tempo para estudo da Torá, estudo do segredo da Torá. Por quê? Porque tem o poder de elevar a voz da alma. E a segunda pergunta que faz para a pessoa é: qual é o seu nome? Porque qual é o seu nome? Você fala que se a pessoa realmente estava ligado com o seu nome de verdade, o nome que você tem agora é o nome que vem da luz,
você vai conseguir lembrar desse nome. Mas se a pessoa não está ligada com esse nome, isto é, não busca fazer as boas ações, não busca despertar a força de Ruach e, com o poder das 22 letras hebraicas que tem, cada uma delas, fortalecer todo o seu Ruach e fortalecer o seu próprio nome e tal, o que acontece? Ele esquece do nome que foi dado para ele, que é o nome de divindade, o nome de clareza espiritual, o nome de santidade, e sendo que ele não conhece o outro nome, então ele não sabe qual é o nome dele. E aí, quando a pessoa fala não sabe o próprio nome, significa que ele não entendeu qual é a essência da alma dele e ele precisa voltar. Ok, então agora vamos para o entendimento profundo. Até agora foi uma introdução do prólogo, tá? Agora a gente vai para o entendimento profundo, que é o seguinte: Shem, que significa nome, é a numerologia de 340. 340 é a numerologia de nome e também é a numerologia de Yud Kei Vav Kei, tetragrama, mais um outro nome de Deus que é Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, que é o nome de Deus ligado com Yesod, ligado com proteção. E se fala que Yud Kei Vav Kei está ligado com o poder da expansão. Se fala em Kabbalah, Itpashtut, expandir, o compartilhar sem limites. Já o Shin Dalet Yud, que é o nome ligado a Yesod, a proteção de Yesod, Yesod que é toda a energia da divindade, ela vai se afunilando desde Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, entra em Yesod e ela espera aí com toda a sua potência de vida para ser direcionada no mundo físico para nossas vidas, certo? E proteção de Yesod, ela representa a energia oposta, a energia de Tzimtzum, né? Pashtut, que é expansão, tetragrama. Tzimtzum representa o que? A contração, em outras palavras, a habilidade de restringir. Yesod tem que ser protegido, a gente não pode só espalhar por aí, já falamos isso ligado com dinheiro, energia sexual, com comida, vai com calma, né? Você tem que saber exatamente onde você quer direcionar essas três energias, que senão vai dar problema na vida, né? Pode ser uma festa na hora, mas depois é um problema. Então, com energia de contração, que é restrição, controle, a gente precisa, se fala, para poder realmente a gente estarmos ligados ao nosso nome, para lembrar o nosso nome espiritual, a gente tem que assegurar que o nosso nome, que é essa Dhamma, ele tem os dois poderes da expansão, do tetragrama, e da contração, que é a restrição. Como você consegue fazer isso? E esse é o segredo de Agadlat Shmecha, na jornada da alma. A luz do Criador vai fazer, Agadlat Shmecha vai engrandecer o nosso nome. O que significa engrandecer o nome? Significa que o nome ele vai conseguir, engrandecer, vai conseguir expandir e segurar a expansão. Isso não é só uma coisa que vai puff, né? E como se fosse um balão. O que você pega um balão? Ele é exatamente esse poder. Você vai colocando ar lá dentro, está expandindo, mas o balão em si ele está contraindo, ele está segurando a energia. Senão você está fazendo no ar, não está acontecendo nada. Então a gente quer segurar que a nossa alma, ela, inclusive até é bonito, como se diz que com as duas forças a nossa alma ela consegue ela consegue subir, como se fosse literalmente um balão. Então tem o poder da contração e da expansão ao mesmo tempo. Se você tem muita contração, mas não tem muito ar lá dentro do teu balão, ele fica aquele balãozinho murcho, sabe, aquela coisa que a gente não gosta. Já se tem muita expansão, mas você não tem restrição, o balão explode. Então, eu vou engrandecer, você vai conseguir ter um balão de alma enorme. Quem vai fazer isso pra gente? A própria luz. A própria luz vai nos abençoar, vai dar todas as respostas, mas o que a gente tem que fazer primeiramente? Lech lecha. Vá, mas para o seu próprio benefício. O que significa Lech lecha? Tem que ir em frente. Esse é a chamada, depois de, sabe lá, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tudo que a gente passou, agora é o momento de, olha, se você ainda não entendeu, agora você tem que ir com tudo para frente na tua vida. Vá com tudo. Isto é, pense bem. Temos Tei me'artzecha u'mimolodetcha mi'beit avicha. Na verdade, a gente fala que deveria ser a ordem contrária. Primeiro saia da casa do teu pai, depois do teu bairro, depois do teu país. Fala, mas a ordem está certa. Primeiro, você tem que sair, olha, o que significa? Vai em frente e saia. Qual é, sabe, as fronteiras de um lado nos protegem, mas de outro lado elas podem nos imitar. Fala, qual é o mindset limitante do seu país? Onde você mora, você tem muita coisa boa. A gente no Brasil temos muita coisa boa. Temos alunos que estão vivendo aqui, inclusive da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal. Tem uma pessoa no Japão, Estados Unidos. Tem pessoas, cada um no seu país. Mas eu diria assim, na nossa essência, eu acho que é difícil tirar o Brasil do brasileiro, né? Então, primeiro, quais são as questões, as fronteiras que te limitam? Não as coisas, mas qual o mindset limitante? Isto é, falar, olha, o mundo está cheio de pessoas boas. Se você não está vendo uma agora, seja você aquela pessoa boa.
Tá? Como você pode ter um mindset diferente, ter uma forma de pensar diferente. Depois, mimo maladetra, isto é, do seu bairro. Seu bairro pode significar a família que você tem, tipo, não precisa necessariamente viver contigo. Isso pode ser pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho, pessoas que elas influenciam a tua vida. De novo, qual é o mindset limitante que eles têm? Cada um tem. Eu não falo para você fugir das pessoas, falo de entender, sair do mindset limitante da jornada da alma. E no final das contas, que é o mais difícil, me beita virra. Tudo que você ganhou da educação dos seus pais, da sua mãe e tal, que é limitante, sai, que é muito difícil. Tá? Eu falo uma coisa besta para terminar. Eu me lembro que quando meu pai, ele ficava preocupado de fazer, sei lá, quando eu era criança, fazer uma coisa que parecia que eu ia cair, ou que eu, sei lá, ralei o joelho, bati a cabeça, que eu caí, não sei o quê. Meu pai, ele diretamente fazia assim, né? E era aquela assim, né? Ok. E, bom, natural de fazer isso, né? Eu me lembro que eu achava isso, tipo, muito, pai, relaxa, né? Tipo, não precisa ter toda essa preocupação, esse drama, eu tô bem. E agora, quando eu coloco meu filho para dormir, o Ariano, ele assim, é impressionante. Arianos batem a cabeça. Bom, ele tá lá, ele tá virando na cama, o menino é elétrico, tá lá 230, se tiver 440, ele tá ligado nisso também. Vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá. 10h30 da noite, tá? O menino tá acordadíssimo, a gente não aguenta mais, ele tá lá. Vira lá e, de vez em quando, ele tá empolgado, vira pra cá, levanta e se joga na cama e pá, bate a cabeça no berço dele. E logo quando isso acontece, eu faço E é engraçado como eu nunca fiz isso na minha vida. Isto é, não é que quando, sei lá, se eu ver a Isabelle bater na cabeça dela, que não aconteça isso, essa não é a minha reação. Eu tenho uma outra reação. Mas com meu filho eu tenho essa reação. Isto é, e eu comecei a perceber, nossa, eu não consigo me controlar. É só com meu filho, exatamente como o meu pai tinha só comigo. A gente tem aquelas coisas enraizadas na gente. Eu não falo que é uma coisa negativa ou positiva, eu quero dar isso como exemplo de temos as questões enraizadas que vêm dos nossos pais e fala que, sabe, a gente não pode desligar nossos pais. A gente tem que conectar que tem muita bênção que flui através dos nossos pais. Mas que essa bênção possa fluir da melhor forma possível, a inspiração divina que veio para eles possa fluir, até mesmo se eles forem embora do mundo, ainda flui através deles para você. Temos que desconectar do mindset negativo limitado, certo? Você já deve estar careca de saber, o pai de Abraão era um idólatra, o maior idólatra de todos os tempos. Ele morava num lugar que pessoas todas eram pessoas negativas do mal, idólatras também, estavam buscando só como conseguir seu próprio benefício, sabe, sua tribo e o seu país, né? Tem uma razão pela qual o nome do lugar onde morava Abraão era Ur-Kasdim, o fogo de Kasdim, que Abraão ele foi jogado num fogão pelo rei do lugar porque ele não gostou de Abraão, não foi muito com a cara dele. Certo? E eu já falei sobre isso num outro momento. Abraão ele ficou lá 3 dias, o fogão estava aceso por 3 dias, 3 noites com fogo constante. Então, imagina a temperatura lá dentro, ele passou lá dentro como se nada tivesse acontecido, né? Então, tem toda uma questão, sabe, de energia de voar muito, muito, muito forte. E Abraão ele sai de lá, um lugar que hoje em dia está na Turquia, e fala, ele subiu para o sul. Subiu para o sul. Sul representa a energia de Chesed. Ele começou a aceitar que ele tem que fazer uma coisa diferente, tem que virar carruagem para Chesed, com todo o poder ligado com Chesed. Chesed é o primeiro dia da criação, é o dia 1 da criação, é o dia da união. Chesed está ligado com a numerologia de 72, os 72 nomes de Deus, o poder, de tudo que a gente falou, você pode imaginar. E para tal, ele tinha que fazer esse Lech Lechá. Cada um de nós, a gente não imagina o quanto que a nossa alma é poderosíssima até a gente fazer nosso Lech Lechá. Espero que fez sentido para você essa aula. Eu sei que você vai ter que escutar ela mais uma vez. Eu te prometo que eu fiz restrição e não revelei tudo que eu quis revelar, porque ainda tem mais segredos, mas não cabe nessa aula, está longa demais. Muito obrigado! Essa aula foi um prazer mais do que o normal para mim compartilhar com você. Eu gosto muito de compartilhar segredos bacanas. Eu vejo você na próxima aula. E aí tem então, como sempre, tudo de bom.